No programa de hoje, nós vamos falar de um tema aí que, inclusive, foi abordado na sessão de ontem, que é a questão da poda de árvores, né? Está tendo muita desencontro aí sobre o que pode e o que não pode. E para capacitar e conscientizar os podadores do que é permitido pela legislação, a Secretaria de Meio Ambiente, por meio do Viveiro Municipal, vai promover um curso sobre poda consciente. Mas para entender direitinho isso, saber o que pode, o que não pode, converso agora com o engenheiro agrônomo da Secretaria, o Otton Arruda. O Otton está aqui no estúdio com a gente. Obrigado, Otton. Bom, vamos lá, Otton. Ontem na sessão, inclusive a vereadora Karina falou que algumas pessoas estão sendo notificadas por algum tipo de poda. A gente tem até umas fotos aí, hora que o Flávio puder soltar, que é aquela poda, ali, Otton, se você quiser, aquela poda redondinha, quadradinha, para a árvore ficar bonitinha, e que o meio ambiente estaria notificando os podadores que fazem isso e também os proprietários. Então, queria que você esclarecesse o que pode, o que não pode na hora de podar uma árvore. Otton, obrigado, viu? Olá, tudo bem? Eu agradeço pela oportunidade, de estarmos aqui também com esse formato de poder estar levando informação para as pessoas, Bom, a poda de árvores é um assunto, que causa muitas paixões, muitas discussões, não só no nosso município, como em todas as cidades, tá? As árvores hoje são equipamentos, são estruturas que estão muito importantes para a cidade, tá? E elas não podem mais ser tratadas ou cuidadas ou mantidas ao Deus dará, de qualquer forma, e sendo realizado por qualquer um e do jeito que a pessoa acha que é certo. Então, existem regramentos, existem normas, existem técnicas que preconizam como isso deve ser feito, Então, o nosso objetivo, como Secretaria do Meio Ambiente, como agentes públicos, é levar essa informação, de todas as formas possíveis, tanto para os moradores, os proprietários, das árvores, como também para os podadores, porque muitas vezes fica aquela briga, às vezes o podador fala que foi o dono da casa que mandou fazer aquela poda exagerada. Algumas vezes o morador fala que ele estava desatento, contratou quem ele acha que era um ótimo profissional, e quando ele virou as costas, a pessoa acabou fazendo aquela mutilação da árvore. Então, o nosso objetivo sempre é nivelar essa informação, levar conhecimento e levar técnica, principalmente, para a população de São José do Rio Preto. Otton, tecnicamente falando, por que essa poda quadrada mesmo? Não vamos nem falar da poda drástica, é só deixar a árvore retinha ou redondinha ali, enfim, fica do gosto de cada um. Por que isso não pode? Bom, primeiramente, a árvore, ela possui uma estrutura fisiológica diferente de um arbusto, diferente de uma planta para paisagismo. Essas plantas aceitam e toleram poda. Eu ia até falar que tem aquelas que têm formato de foca, de elefante. Isso, algumas espécies. Então, se a pessoa quiser manter, dentro do seu jardim, esse formato, essa técnica de topiaria, que é dar esse formato para espécies ornamentais, tudo bem. Já com as árvores é diferente, tá? As árvores são estruturas protegidas pela legislação, tá? Existem uma série de leis, desde a nível federal, a nível estadual, a nível municipal, que protege e direciona como isso deve ser feito. Então, na sua origem, tá? A podar uma árvore é você retirar oportunamente algum ou outro galho, ou que esteja doente, ou que esteja com risco de queda, ou que esteja indo em direção à cerca elétrica, Então, ou seja, retirar exclusivamente um ou outro galho e não fazer esses formatos, aplicar essas técnicas de jardinagem para as árvores. Por quê? Porque as árvores não respondem bem a esse processo, tá? A árvore, pela legislação, ela tem que expressar todo o seu potencial de arborização, que é o quê? Que é, se for uma árvore de grande porte, o potencial dela é ser grande, é fazer sombra, é sombrear, é proporcionar,
que ela explore o máximo de potencial que ela atinja. Então não adianta nada nós fazermos campanhas, fazermos palestras, fazermos eventos e incentivarmos a arborização da cidade, sendo que as árvores são tratadas aí como objetos, bonsai, né? Como bonsai, né? Então, cada árvore tem o seu formato típico. E pela legislação, a gente tem que o quê? Manter esse formato natural da árvore e fazer pequenas correções para evitar uma queda de um galho, evitar um acidente. Então, esse é o princípio básico, tá? A árvore, para expressar todo o seu potencial, tem que ser tratada como árvore e ter o formato de árvore. E não ter formato de pizza, de tampa de marmita, de disco voador, de quadradinho, tá? Esse é vamos dizer assim, um resumo, um princípio básico de poda. O ideal, então, pelo que você está dizendo, é nem cortar a árvore, deixa ela crescer, só cortar ali um pedaço se tiver, de repente, atrapalhando uma janela ou uma cerca elétrica, como você disse, ou a própria fiação elétrica, né, da rua. Sim, o objetivo realmente da poda, né, a arborização urbana, ela é imprescindível, né? Nós estamos começando, daqui a pouco vamos estar numa época muito quente, e o pessoal começa a falar, porque está quente, porque Rio Preto não tem árvore. O ideal, né, é que todos os imóveis tenham árvores plantadas, que nós tenhamos um grande corredor verde, né, e que essas árvores consigam sombrear todo o asfalto. O asfalto é preto, o asfalto reflete muito calor. Então, se nós tivermos árvores grandes, que as suas copas protejam, né, uma casa ligada até a outra, um lado da rua ligado ao lado da outra, nós sombrearmos esse asfalto, nós vamos ter diminuir muito, né? Embaixo de uma árvore com sombra, pode estar uma média aí de 32 graus. No asfalto, ao sol, é mais de 50. Então, só isso já demonstra a importância da árvore, sem contar a questão de que ela purifica o nosso ar, ela busca água lá no fundo e borrifa para a atmosfera, ela serve de abrigo para pássaros, ela ameniza e ela reduz a velocidade que a água da chuva bate no solo. Então, para que a gente tenha todos os benefícios da arborização, nós precisamos ter uma arborização adulta, uma arborização de respeito, né? E não esses bonsai, essas árvores mutiladas que a gente vê também pela cidade, né? Então, esse é o princípio básico, sem contar a questão de saúde, né? Muitas pesquisas científicas comprovam que cada R$1 investido em arborização economiza-se R$5 em saúde, tanto na questão de problemas respiratórios, como na questão de estresse, né, na questão de ansiedade. Bairros mais arborizados, as pessoas são mais saudáveis, as pessoas são mais estimuladas a praticar esporte, as pessoas são mais felizes. Então, indiretamente, né, os benefícios que as árvores nos proporcionam são enormes. Então, a gente precisa respeitar e tratar a árvore com a importância que o tema merece. Questão do calor que você citou, da climatização, é só você, quando está muito calor, passar na Praça do Fórum, por exemplo, ali, que tem muita árvore grande, é só de entrar ali, você percebe que o clima é mais fresco, né? A temperatura é menor. Sim, a gente tem, ao mesmo tempo que a gente tem uma grande quantidade dos munícipes pedindo que a gente faça uma arborização mais acentuada, por exemplo, no centro da cidade, que é um foco de calor, que é uma ilha de calor. Muitas vezes a gente tem um outro problema, que os comerciantes não querem, achando que a árvore vai tampar a fachada do seu imóvel. E quantas vezes eu já falei, quem que vai ter tempo de parar lá no centro, naquele calor, e ficar observando uma fachada de um imóvel no sol? Falei, pelo contrário, planta uma árvore na frente do seu imóvel, as pessoas vão buscar abrigo embaixo daquela árvore, vão se refrescar e vão parar e vão poder ver a sua vitrine. É isso que a gente precisa, né, levar para a população, essa inteligência. Muitas vezes as pessoas falam que querem tirar a árvore porque está atrapalhando a fachada. Então a gente fala, em vez de você tirar a árvore, abaixa a fachada, coloque mais baixo e estimule. As pessoas vão parar lá para ver o seu produto na sombra. Quem que aguenta no meio-dia ficar no pleno sol, né? Então é isso mesmo, a questão do calor, né? Somente as árvores conseguem. A gente pode colocar ali sombrite, mas o sombrite também é escuro e o sombrite aquece também, né? Somente as árvores têm esse poder
de amenizar a temperatura, né? E nós precisamos, né? Nós estamos com essa campanha de explodir a quantidade de árvores na cidade, né? O viveiro não para de produzir e por isso mesmo que a prefeitura buscou essa parceria com a Polícia Ambiental, porque a própria polícia tem notado, falou, poxa, Rio Preto está passando do ponto em relação a podas drásticas, o pessoal não está sabendo fazer isso, né? Então a prefeitura formalizou, né, uma atividade delegada, que é uma parceria junto com a Polícia Ambiental do Estado, e eles estão ajudando, né, na questão da fiscalização e autuação. Por isso que muitos podadores têm falado, poxa, tem muita gente multando, tem muita gente autuando. Realmente, nós precisamos amadurecer, né? E, primeiramente, elucidar e instruir. Se a gente começar a notar que essa instrução não está tendo resultado, vai evoluir sim para uma multa. Perfeito. Antes da gente falar dessa questão de multa, advertência, você falou que o ideal seria cada imóvel ter uma ou duas árvores na... Existe, é obrigatório isso? Quem tem um imóvel é obrigatório ter árvore na calçada? E qual que seria a metragem, assim, por exemplo, às vezes tem 15 metros de testada ali. Tem uma, duas, três, qual que seria o recomendado? Bom, sim, existem uma série de leis que incentivam e que até, né, fomentam a arborização. Na questão dos imóveis, principalmente a questão da lei do habite-se, né? Para a pessoa ter o habite-se, que é a autorização para poder morar no imóvel, ela precisa ter árvores plantadas. Mas isso muitas vezes, passando os anos, às vezes a mudinha que ele plantou não foi para frente, ou ele aproveita, né, infelizmente, em algum momento, fala, vou aproveitar que a muda está pequena e ninguém vai perceber e tira a árvore. Mas sim, existem leis e toda árvore deveria ter, todo imóvel deveria ter árvores plantadas, né? De uma maneira geral, de acordo com o tamanho dos lotes, é recomendado que tenha pelo menos 2 árvores, tá? Espaçamentos variam. A gente recomenda que exista uma árvore a cada, no mínimo, 5 metros, tá? Se o imóvel tiver espaço ainda menor, hoje em dia, a árvore briga com a questão da cerca elétrica, com a questão do portão eletrônico, da lixeira, né? Então, a gente recomenda que existam árvores que respeitem esses recursos, tá? De distância de esquina, pelo menos 2 metros do portão, tá? Da lixeira, que tenha, ou seja, que a pessoa tenha, no mínimo, uma árvore com qualidade, né? E que ela possa crescer, né? Às vezes a quantidade não é tão importante, sim a qualidade. Mas é recomendado que, considerando que a maioria dos imóveis tem 10 metros de frente e um portão tem aproximadamente 4 metros, recomenda que o restante tenha pelo menos 2 árvores. Então, uma distância de pelo menos, no mínimo, de 4 a 5 metros entre uma árvore e outra é a distância mínima. De acordo com o maior porte da árvore, maior vai ser a distância. Tem um problema muito recorrente, Otton, que... Bom, gente, estou conversando com o Otton Arruda, ele é engenheiro agrônomo da Secretaria de Meio Ambiente. Estamos falando aqui sobre poda, sobre árvore e tudo relativo aí ao tema. Um problema bastante recorrente, que inclusive acontece na minha casa, mas a árvore está lá, quando ela cresce demais, começa a destruir a calçada ali. Existe alguma técnica para que isso não aconteça ou algum tipo de árvore que não tenha raiz assim tão superficial, ou isso é um problema que vai acontecer sempre quando a árvore atingir uma determinada idade? Bom, esse é um assunto que ele pode variar caso por caso, né? Mas, de uma maneira geral, árvores começam a quebrar a calçada quando ela encontra ali alguma limitação de absorção de água ou de trocas gasosas. Então, quando a árvore está, de maneira geral, quando a árvore está muito sufocada por cimento, a gente recomenda que as pessoas ampliem o canteiro ao redor da árvore. Deixa ali pelo menos 60 centímetros livres, ou 80, né? Desde que a pessoa mantenha ali o 1,20 de comprimento da calçada para questão de acessibilidade. Esse é um problema. O restante pode sim ser deixado para a árvore. Então, quando a pessoa está tendo problema de quebra da calçada, primeira coisa que a gente fala, em vez de você consertar a calçada e a cimentar, faça ao contrário. A árvore está dizendo, olha, tira o cimento. Esse cimento está sendo ruim para mim. Amplie o espaço ao redor da árvore. 60% das vezes o problema é solucionado, porque você está
proporcionando possibilidade de infiltração de água e trocas gasosas, e essa raiz vai conseguir buscar o seu nutriente ali. Mas também existem questões, claro, que precisam ser analisadas caso a caso, da árvore ser uma árvore realmente uma árvore inadequada. Tá? Então, há alguns anos atrás, não existia tantos estudos, tantas disciplinas, tantos agrônomos, biólogos, engenheiros florestais que trabalhavam exclusivamente com isso. E as pessoas vinham no êxodo rural e queriam trazer a árvore que ela tinha na fazenda. Espécies como flamboyant, como ficus, como sibipiruna, que são árvores muito lindas, mas que não são adequadas para ser plantada na frente do imóvel. Então, tem sim algumas árvores que possuem sistema radicular inadequado. Nesses casos, quando a pessoa solicita uma vistoria de um especialista, né, junto à prefeitura, nesse caso a gente pode estar indicando, olha, realmente o ideal aqui, por questão de acessibilidade, por questão de encanamento, rede de água, rede de esgoto, energia, o melhor para você é que o senhor promova a substituição dessa árvore também. Então, de uma maneira geral, esse é o conceito. Algumas árvores são inadequadas, mas muitas vezes ampliar o requadro, né, o canteiro de área livre, de área drenante, para que a árvore consiga respirar, vai solucionar de 70% dos problemas que envolvem esse assunto. No caso, vou citar o meu exemplo mais uma vez, mas deve acontecer com muita gente. A árvore está estourando a calçada. Você falou de Abril, eu pensei nisso, mas daí a calçada é um bairro mais antigo, a calçada não teria ali o espaço adequado, que nem você falou, da acessibilidade. Há alguma engenharia para se fazer isso e aí fazer um caminho? É possível? A legislação permite alguma adequação para eu poder abrir o espaço e não interferir no passeio? Sim, hoje em dia, a parte de engenharia, né, vem evoluindo muito para a questão, porque antigamente era assim, bom, essa árvore está atrapalhando a obra, corta a árvore. Não, essa árvore não está legal, corta a árvore, corta a árvore. Hoje em dia já existe uma série de técnicas que sim podem ser aplicadas, inclusive algumas pequenas rampas podem ser colocadas, né? Então é interessante que busque essa informação, né? Não só junto à prefeitura, às vezes... A prefeitura dá essa orientação? Sim, se a procurar... pessoa pode sim solicitar a visita de um técnico, né? E ela vai poder instruir. Bom, se realmente a gente aconselha a substituição da árvore, o corte da árvore, quando realmente não existe outra alternativa. Não existe a questão da acessibilidade, o passeio está completamente intransitável, e raízes expostas, que muitas vezes o corte da raiz pode desestabilizar e levar essa árvore à queda. Então aí a gente pode recomendar. Mas existe sim a possibilidade de contornar, né? De, às vezes, obtendo algumas autorizações, até em contornar o leito carroçável. São Paulo parece que tem feito muito um caminhozinho por volta da árvore, invadindo um pedacinho da rua, né? Exatamente. Então, hoje em dia, sabendo o valor que a árvore tem, a importância que a árvore tem para os grandes centros, já, vamos dizer, é muito mais barato você fazer uma estrutura, às vezes você fazer uma pequena rampa e passar pela raiz, ou então ou desviar, do que cortar uma árvore. Uma árvore ela tem um valor, né? Se a gente conseguisse quantificar, né? Já existem técnicas para quantificar, e também o custo para cortar uma árvore é muito caro, tá? E então todas as técnicas de engenharia que a gente conseguir aplicar para preservar a árvore é muito mais útil, é muito mais inteligente, é muito mais viável do que simplesmente optar por cortar e simplesmente eliminar a árvore, sim. Muito bom. Por que Rio Preto só tem, ou praticamente só tem, 90% das árvores que a gente vê essa, como chama? É oiti? Não é oiti, é oiti mesmo. É oiti. Por que só essa árvore? E isso não é um problema? Enfim, vamos dizer que uma hora dá uma praga e a gente perde todas. Não sei, estou enganado ou não? Não, você está corretamente. A associação, né, a norma brasileira de arborização urbana, a sociedade brasileira, recomenda que nunca ultrapasse mais do que 15% a quantidade, né, os exemplares arbóreos mais do que uma espécie só. Porque se ocorrer uma praga, uma doença, vai dizimar.
né? Então, a gente, num primeiro levantamento, um primeiro, né, inventário arbóreo que a gente fez, nós tínhamos com quase 67% das árvores da cidade sendo da espécie Oiti. Baseado nisso, nós fizemos... Primeira coisa, o viveiro parou de doar a muda de Oiti, vai parar por pelo menos 10 anos, para que a gente incentive novas mudas, né? Fizemos reuniões com empresas, né, de paisagismo, que vendem mudas também. Olha, vamos segurar essa espécie. Essa espécie ela é uma árvore de grande porte. Ela não pode ser plantada indiscriminadamente em qualquer lugar. Vamos deixar para alguns espaços, principalmente locais com fiação, não pode se plantar essa árvore agora. Então, a gente já passou por isso. Nós já passamos por problemas com uma espécie que era muito conhecida na cidade, que praticamente não existe mais, que foi dizimada por pragas, que foi a canelinha. A sibipiruna está sendo altamente atacada por cupins. Uma espécie que não é nada indicada para arborização urbana, que é a mangueira, né? O pessoal de Rio Preto gosta muito de plantar pé de manga, mas não pode plantar na frente de casa. Está dando uma praga também agrícola, né? Que é a seca da mangueira, e que é muito difícil controlar isso. Porque se isso é num plantio comercial, existem produtos que são indicados para isso. Mas em área urbana não existe esses tipos de produtos. Então, a gente tem trabalhado bastante, incentivado que as pessoas busquem outras espécies e plantem, e tem uma grande variabilidade de espécies, principalmente árvores nativas do nosso país e árvores do nosso bioma, árvores nativas regionais. São árvores que já são mais adaptadas e indicadas para o nosso clima, né? Esse clima louco que a gente vem vivendo, de temperaturas altas, de secas, de repente enchentes, né? E espécies que são comuns e mais normais aqui para a nossa região. Então a gente está estimulando bastante a produção, a compra e o plantio de espécies nativas da nossa região mesmo. Dá um exemplo dessas que você citou aí. O que você recomenda? A pessoa tem a fiação na calçada dela. O que ela deve buscar que nunca vai atrapalhar o fio e que vai ser uma bela árvore ali com sombra? Olha, nós vivemos um dilema muito complicado com as ruas com fiação, né? Infelizmente, ou a gente tem que estar indicando para essas situações árvores de pequeno porte. São árvores que vão atingir até no máximo 5 metros de altura, ou seja, ela forme a copa dela abaixo da fiação, né? Para esses casos existem para doação, né, o resedar de jardim, existe o guatambuzinho, né? O resedar é uma espécie exótica, mas o guatambuzinho é uma espécie nativa, né? Existem várias outras espécies, né, que são indicadas de pequeno porte. Para uma rua que tenha ou uma arborização, uma fiação compacta ou uma calçada um pouco mais estreita, a gente recomenda espécies de médio porte, que vão ficar ali de 5 a 10 metros, né? Espécies aí como o manacá, espécies como a magnólia amarela, a quaresmeira, o tamanqueiro, que é uma espécie nativa, né? Mas se a pessoa não possui fiação e o imóvel dela tem um recuo em relação à calçada, ou seja, o imóvel não está no final da calçada, tem mais, ela pode e deve colocar uma árvore de grande porte, tá? O pessoal adora os ipês, que são árvores nativas da nossa região, né? Pau-ferro, existem árvores com belezas absurdas. Aquela sete copa é recomendada nesses casos? Ela não é uma árvore recomendada. Ela não é uma árvore nativa. Que eu lembro quando eu era criança, tinha muita dessa árvore, mas ela produz frutos grandes. É morcego o problema, né? Atraem morcegos, geram sujeira, né? É uma árvore também que, quando é da época de cair as folhas, faz, né, cai muita folha também. E principalmente ela é uma árvore com raízes tabulares. Uma raiz que ela precisa ali de pelo menos uns 12 metros ao redor dela, livre, sem nada. Tanto para baixo, né? Então ela tem problemas na raiz. E ela é uma árvore, né, que ela tem um crescimento muito interessante, em crescimento em altura muito expansivo, né? Por isso que ela fala 7 copas, ela abre em 7 camadas, vamos dizer assim. E ela precisa de muita altura, muito espaço. Então, assim, para o ambiente urbano, residencial, não. Talvez num parque, numa avenida, num local onde ela tenha condição de expressar toda a beleza dela, tudo bem. Como o flamboyant também, né?
não é uma árvore nada indicada. Os ficus também, né, as figueiras, também não são indicadas para o plantio residencial. Eu perguntei porque eu até lembrei, além da infância, no Automóvel Clube tem umas 7 copas enorme lá, que garante uma sombra espetacular, mas quando, que nem você falou, quando é época de cair folha ali, coitado do pessoal que tem que limpar. Quem corta, quem promove uma poda drástica ou erradica uma árvore, qual a punição? Bom, de acordo com a ABNT Nacional de Poda, tá? Não estou nem falando da legislação. A legislação municipal apenas transforma em lei a ABNT. Ela fala, olha, as podas deverão seguir a ABNT. A ABNT fala que qualquer intervenção na árvore. Sem querer te interromper, eu vou pedir para o Flávio, a gente tem um banner aí que acho que eu peguei na própria secretaria, que indica as maneiras aceitáveis de cortar uma árvore, inclusive tem a da, acho que até fala da fiação também, não sei se dá para ler direito aí, mas o pessoal que está em casa está vendo. Perfeito. Aqui no primeiro lado, né, do lado esquerdo, a gente tem aqui a poda de limpeza, que é retirar apenas um galho que está causando algum problema, algum conflito, é a intervenção pontual, né? Para ficar claro também, desculpa te interromper mais uma vez, não é aquela limpeza que o podador vai no meio da árvore e tira tudo, né, ali, não é isso, né? Não, é a retirada pontual de galhos que estão com algum problema, que estão secos, que estão com risco de queda, que estão rachados. Então essa é a poda de limpeza, tá? Mantendo toda a copa da árvore, tá? Logo abaixo nós temos ali a poda de condução. O que é a poda de condução? É você retirar os galhos baixos. O pessoal costuma falar assim, poda de levantamento da saia ou poda de elevação da copa. Que é para quê? Você consiga manter isso pode, isso é permitido. Pode sim, é super indicado. Que essa árvore mantenha-se em haste única até no mínimo 1,80 m. A partir disso a árvore pode crescer. Então essa poda de condução é você conduzir a árvore, é você elevar a árvore, que ela não fique com galhos baixos, bifurcados, que possa causar algum problema no transeunte, né? Não é o mais indicado, mas infelizmente essa poda em V acontece. Porque infelizmente a árvore em área urbana tem conflito com a rede, né? E infelizmente algumas concessionárias de energia acabam exagerando nessa poda em V, né? Que é o quê? Você fazer um pequeno corte e permitir que a fiação passe. No meio da árvore. No meio da árvore. E de tal forma que após a fiação, a árvore possa voltar a fechar. Mas não é o que a gente vê. Muitas vezes fica se mantendo aquela poda em V, ou aquela poda de rebaixamento, que é manter uma árvore de grande porte abaixo da fiação. Que aí já atinge o nível de poda drástica. Então é considerado poda drástica qualquer retirada de uma vez só, de mais do que 25% do volume total da copa da árvore. Por que esses 25%? Estudos comprovam que a árvore sente um desgaste muito grande para se regenerar quando ocorre uma poda. Uma poda é um machucado, é uma intervenção. Então, quando é um machucado superficial, um machucado leve, a gente cicatriza rapidamente. Já quando a gente passa por um machucado grande, uma fratura... Imagina quebrar 25% do teu corpo, né? Exatamente. Talvez a gente consiga sobreviver. Mais do que isso, a árvore às vezes até consegue. Mas ela vai folhar novamente, sofre uma poda novamente. Vai folhar novamente, sofre uma poda. A árvore, existe um equilíbrio perfeito entre copa e raiz. A raiz busca água e a copa sintetiza o alimento. Quando a gente acaba retirando um volume muito grande de folhas, a árvore sente um desgaste muito grande. E ela vai gastar toda a energia que ela tem para tentar reenfolhar. Numa segunda vez, numa terceira vez, a árvore não aguenta mais. E a árvore morre. Então a gente vê muitas árvores. Aqui no centro a gente vê algumas árvores que estão secas. Por quê? Mas por que minha árvore secou? Você submeteu essa árvore a tantas podas drásticas consecutivas que ela não tinha folha para produzir o seu alimento. E ela se exauriu. E ela morreu por fome, por não ter folha para sintetizar o seu próprio alimento. Bom, mas aí é só para completar a informação, multa, qual que é o valor da multa? Por exemplo, se eu erradiquei ou fiz uma poda drástica, você tem esses valores aí? Não sei se tem na mão. Olha, no momento eu não
tenho, vou ficar devendo agora aqui para você. Mas tem multa, né? Existe multa para podas drásticas, podas que ultrapassem esse valor. A multa é aplicada, né, no UFM, ela é corrigida anualmente, tá? Ela pode ser aplicada tanto para o podador que está realizando esse serviço, porque o podador que fez o curso, ele sabe o que não pode ser feito. Então a multa pode ser aplicada para ele, por estar executando o crime, e tanto para o dono do imóvel que permitiu, né, essa infração, ou que muitas vezes até fala, ó, se você não fizer, outro vai fazer. Exato. Até esse era um ponto que eu ia tocar, que foi falado ontem na sessão, que os podadores ficam meio reféns, né? Fala, se eu não fizer o que o cara está mandando, eu perco o cliente, outro vai vir e fazer. Como conciliar isso? Uma conscientização talvez maior das pessoas. Exatamente, é exatamente esse tema que a gente está abordando, tá? Nós estamos ampliando a fiscalização, né? Inclusive agora com o apoio da Polícia Ambiental. Nesse primeiro momento a gente está fazendo um grande trabalho de conscientização, né? Nós sempre estamos divulgando junto à mídia, junto a várias formas de imprensa, olha, o que é certo a se fazer em relação à árvore, tá? Porque o podador também não pode querer se tirar dessa, né? Se alguém comete um crime, né? Não é porque ele foi ordenado para fazer um crime que ele vai ter que cumprir. E a partir do momento que um podador fala, não, eu não faço, e que o outro podador, sabendo que se ele fizer ele vai ser multado, a gente vai chegar num ponto que ninguém vai fazer, né? E que o morador também saiba, olha, eu não posso podar mais do que o mínimo, né, permitido, não tem necessidade. Se o podador vem aqui e tira apenas os galhos necessários e mínimos para que minha árvore cresça, eu não vou ter problema de queda, não vou ter risco dessa árvore cair. Então, uma árvore bem cuidada, bem manejada, não cai. Ao contrário, uma árvore demasiadamente podada, uma árvore que sofre muito estresse, que está sofrendo ali intervenções constantes, essa árvore está sim submetida a sofrer dano sim. Então, tanto o morador, né, o proprietário da árvore, que é o responsável por cuidar dessa árvore, tá? Então, o proprietário do imóvel é responsável por zelar pela sua árvore, tá? E ele está sujeito também às infrações, tanto o proprietário do imóvel como o podador de estarem resolvendo, porque a gente elimina essa questão de que o podador fala que a culpa não é dele e o morador fala que a culpa não é dele. Então a gente chegou num consenso, bom, todo mundo é responsável, né? E a gente pede inclusive para a própria população, né? Muitas vezes a gente recebe, né? O fiscal, ele não consegue chegar e dar o flagrante, né? Nós temos um efetivo muito pequeno, né? Mas sempre quando alguém passa ali para fiscalização, né? Da fiscalização das Secretarias de Serviços Gerais e que eles vão até o local e constatam a realização de uma poda drástica, o proprietário é sim autuado. É multado. Vamos só lembrar, antes de fazer uma poda, o proprietário tem que ter uma autorização do meio ambiente. Não pode cortar, podar uma árvore, mesmo que do jeito correto, sem fazer o requerimento. É isso? No site da prefeitura, né? Exatamente. De acordo com a legislação municipal, tanto para a realização da poda como para a supressão, né? Mediante de substituição da árvore, ele precisa pedir uma autorização. Essa pode ser feita tanto pessoalmente aqui no Poupa Tempo, como também pode ir lá ser realizada lá na Prefeitura Regional Norte, como também de forma online, tá? No site da Prefeitura, tá? Ela pode procurar lá na aba do meio ambiente, como ela pode, logo na entrada do site, naquela lupinha, escrever ali, poda de árvores. Já vai diretamente para o meio ambiente. A poda de árvores realizada de uma forma regular, ela é autorizada praticamente automaticamente. Já na questão, quando a pessoa pede autorização para cortar uma árvore e substituir, precisa esperar que o técnico vá até o local e verifique se realmente existe um motivo. Aí ele vai obter uma autorização por escrito, ele vai assinar um termo de responsabilidade dizendo que ele tem ciência que ele vai cortar uma árvore, mas que ele vai repor aquela árvore e que vai ter que cuidar dessa árvore também. O podador também tem que ser credenciado, não posso comprar um tesourão aí e sair cortando, fazendo serviço de poda? A gente recomenda sempre que busque um podador cadastrado, porque esse podador passou por um curso,
ele recebeu as instruções de como manusear o equipamento, do que ele pode fazer, qual é a altura dos cortes, né? A pessoa pode fazer na sua casa pequenas intervenções, às vezes retirar um pequeno galho, né? Mas a gente não recomenda realmente que a pessoa compre uma motosserra, uma motopoda, inclusive precisa de licença para manusear esse tipo de material, mas que busque sim um podador cadastrado. No próprio site da prefeitura, tá? No campo da Secretaria do Meio Ambiente, nós temos uma listagem ali com mais de 300 podadores, né? Com o seu nome e o seu telefone, para qual a pessoa pode estar buscando e contratando um serviço de um podador que já passou por um treinamento e tem o conhecimento básico do que é certo e o que é errado que pode ser feito. Essas regras que a gente está falando aí, todas bastante claras, elas valem para arbustos ou outro tipo de plantas que nem tem, é muito comum aqui, acho que é murta que chama, parece uma arvorezinha que as pessoas põem na beirada do muro. Essas regras valem para esse tipo de planta ou aqueles arbustos com flor, às vezes, e que acabam ficando grande, 2 metros, às vezes até com risco à segurança, enfim, alguém se esconder atrás. Isso pode ser cortado? Bom, a legislação, né, federal, municipal também, ela é muito específica para a questão a árvores. É considerado árvore, né, um indivíduo de potencial arbóreo que a altura de 1,30 m, né, que a gente chama de DAP, tenha a partir de 5 centímetros. Então, a legislação é específica para árvores. A questão de arbustos, né, de espécies ornamentais, estão isentas dessa autorização de poda ou supressão. Pode ser realizado, né, mas dentro do imóvel da pessoa, né? A gente não recomenda realmente o plantio de arbustos em vias públicas, né? A não ser que seja cuidado pelas secretarias, né? Que façam a poda, a manutenção, porque realmente existe essa questão de um arbusto baixo servir de abrigo, de alguma coisa inadequada, e pode principalmente atrapalhar o trânsito. Às vezes um carro está vindo numa direção, um outro no outro sentido, e tem ali um arbusto baixo. Então, muitas vezes, nessa questão de trânsito, a gente recomenda que não sejam plantados espécies ornamentais próximas a vias públicas. Bacana. Otton, vamos falar um pouquinho do curso que vai ser realizado pela Secretaria, curso de capacitação de podadores, né? Vai ser no dia 6 de abril, mas esse curso acontece rotineiramente, né? Eu estou falando porque às vezes o programa reprisa aí, porque o papo está tão legal aqui que a gente vai reprisar aí bem depois de 6 de abril, estamos aí já em cima de 6 de abril, quem estiver vendo depois já foi o curso, mas ele acontece sempre. Fala o que o pessoal aprende ali, como fazer para se inscrever, quem pode, se paga alguma coisa, qual a dinâmica? Bom, como a gente tem batido bastante nessa tecla de que as pessoas contratem podadores cadastrados, a busca por esse curso ela é bem grande. Então a gente promove esse curso geralmente 3 vezes por ano ou de acordo com a demanda, né? Quando as pessoas vão ligando lá na Secretaria do Meio Ambiente, né, através do Viveiro Municipal, né, que é o 3225-9769, e deixa o nome e o telefone, nós começamos a abrir uma lista de espera. Quando nós atingimos aí um número mínimo de a partir de 30 pessoas, a gente marca um curso. Esse curso é muito procurado, né? As pessoas estão buscando aí recolocação profissional. Tem uma capacitação, né? Isso. O curso em si, nosso objetivo não é ensinar a pessoa a podar, tá? Para isso, a pessoa pode buscar aí o Sebrae, o Senar, né? Existem muitas plataformas que ensinam a fazer em si. A nossa principal questão é passar princípios gerais, principalmente sobre a legislação, o que pode e o que não pode ser feito, tá? Como obter autorização e principalmente, né, também um outro fator muito importante, como destinar esse material, né? É isso que eu ia perguntar, como é que funciona, mas pode continuar aí. Então esse curso ele é realizado várias vezes ao ano, tá? No mínimo 3. É só as pessoas ligarem lá no Viveiro, deixar o nome e o telefone e numa próxima data, né, além do nosso 6 de abril, fazer um novo agendamento. Esse curso, geralmente ele ocupa uma manhã inteira e a gente consegue abordar
uma grande quantidade de assuntos, né? É um curso muito gostoso, muito ilustrado, que traz uma série de informações e que tem a função assim de, claro, capacitar os podadores, mas também algum munícipe que queira buscar conhecimento, entender mais sobre a árvore, sobre a fisiologia, sobre o que pode e o que não pode, ele pode estar se cadastrando e fazendo esse curso também. Bacana. Olha, tem muito assunto aqui para a gente tratar. A destinação dos galhos, a Secretaria de Serviços Gerais ainda recolhe galhos? Bom, não. Não tem mais o cata-galho. Cata-galhos não está mais sendo disponibilizado, por quê? Ao mesmo tempo que às vezes ele foi criado para dar um apoio, para manter a cidade mais limpa, as pessoas começaram a dar uma utilização ao contrário. Um podador ou um munícipe ia lá, realizava uma poda drástica, aquele elevadíssimo volume de galhos, e solicitava para que a prefeitura fosse lá e buscasse. Ou seja, acabava considerando como o serviço público como conivente a um crime que ele cometeu, né? O serviço de cata-galho está atuando, né? Ele é da Secretaria de Serviços Gerais e ele realiza assim, quando acontece uma chuva intensa, ele passa pela cidade, ele recolhe galhos de áreas públicas, né? Alguns galhos de árvores que correm acidentes, coisas esporádicas, pontuais. E não a pessoa ir lá. Eu lembro que tinha, o pessoal ligava e o caminhão lá ainda fazia gratuitamente. Fazia toda a limpeza, né? Olha que coisa, né? Fazia um serviço, né? Um dano ambiental e ainda depois solicitava para que a prefeitura fosse lá e buscasse. Né? E qual a recomendação? Então, vamos dizer, eu cortei lá certinho minha árvore, tem lá os galhos. O próprio catador, ele sabe para onde levar, ele tem condição de transportar ou aí fica a critério, a combinar? Sim, é interessante que a pessoa, já que ela é responsável pela manutenção, que solicite que o podador faça a poda adequada. Essa poda adequada, quando feita da maneira correta, gera uma baixíssima quantidade de volumes, diferente de uma poda drástica. Uma poda de um pequeno volume pode sim ser destinada nos pontos de apoio. E é para isso que o ponto de apoio está ali, para receber pequenas quantidades, aí até 1 metro cúbico, né? E isso também estava acontecendo um grande problema. As pessoas realizavam podas drásticas, cada poda gerava um elevado volume e o tempo todo o ponto de apoio está recebendo absurdas quantidades de resíduos. E esses resíduos acabam indo lá para a fazenda municipal, né? E acabam gerando grandes acúmulos e onerando cada vez mais o poder público. Esse material sendo destinado, muitas vezes ocorria incêndio. Pega fogo, é um transtorno. Então, né? A gente nota que uma situação que começa errado, né? Gerando uma grande quantidade de resíduos, onera o poder público também no quesito do geração e destinação adequada dos resíduos. Bacana, gente. Outro tema aqui que eu quero abordar, não sei se a gente já estamos em cima do tempo aí, estou tomando tempo do Otton aí, mas acho que vale a pena pela orientação. Como é que funciona a doação de mudas no viveiro municipal? Eu posso ir lá e pegar uma muda? Como é que funciona isso? Poxa, maravilha, adoro falar sobre arborização, né? A gente poderia ficar aqui o dia todo conversando, né? Todo munícipe de São José do Rio Preto que esteja portando um documento pessoal e um comprovante de residência no seu nome pode ir uma vez por mês no viveiro e retirar até 2 mudas de árvores gratuitamente. Chegando lá no viveiro, né, nossos funcionários vão estar instruindo, vão estar mostrando até um book para ele com várias, olha, essa árvore aqui é indicada para calçada com fiação, essa árvore tem um formato mais redondinho, essa árvore fica num formato mais ereto. Então, buscando informação e plantando a árvore correta, nós vamos estar readequando todo esse ciclo, né? Começando com o plantio corretamente, escolhendo a árvore correta, nós vamos estar adequando a questão reduzindo a necessidade de poda e vamos estar reduzindo o problema aí também do grande volume de resíduos que essas podas geram. Bacana. Bom, estamos caminhando aqui para o fim. Uma curiosidade, a Secretaria tem algum mapeamento do bairro mais arborizado e o menos arborizado de Rio Preto? Temos sim. Inclusive, as pessoas podem buscar aqui no site da Prefeitura informações sobre o inventário, tá?
A cidade ela é dividida em 10 regiões, né? E nós temos, se eu não me engano, acho que a região mais arborizada, se eu não me engano, foi a região do Pinheirinho e região do HB. E as menos arborizadas foram a região do centro. Então, esse trabalho, né, de censo, de inventário arbóreo, que a gente vem fazendo e vem atualizando, segue para nortear algumas medidas públicas. Bom, vamos fazer um trabalho de arborização mais intensa naquela região, vamos evitar o plantio de determinadas espécies naquele bairro. Então, quanto mais informação a gente tem, mais estudos a gente promove, né? Isso em parceria não só a prefeitura, como com as instituições de ensino, as faculdades, né? A gente consegue fazer trabalhos cada vez melhores e com informação, com conhecimento, a gente consegue aplicar e, não vou dizer sempre acertar, mas buscar errar menos. Porque nós estamos aqui para aprender também. Muitas vezes a nossa arborização urbana do nosso município ainda é jovem, está crescendo, está evoluindo, né? Países mais avançados já têm isso mais consolidado, municípios mais avançados também, e nós estamos buscando isso, né? Rio Preto obtém altos índices de qualidade de atributos relacionados à arborização. Somos pioneiros no município Verde Azul, sendo considerado uma das melhores cidades do estado de São Paulo em relação ao cuidado com o meio ambiente, e precisamos dar esse foco nas nossas árvores, tá? Não só plantar, mas plantar e cuidar. Cuidar, né? Porque muitas vezes você planta, você vê lá e depois vira só um graveto. Exatamente. Ali enfiado, né? Ações que incentivem plantio e cuidados com as árvores, conduzir essas árvores, trabalhar principalmente com qualidade e não quantidade. Uma árvore bem cuidada pode ter uma projeção de copa de 100 metros quadrados, diferente de uma rua que pode ter 15, 20 árvores que estão quadradinhas ali, tendo uma área de 2 a 3 metros quadrados, ou seja, nem sempre é a quantidade, sim a qualidade dessa arborização. Muito bom. Por que não é recomendado o plantio de árvores frutíferas na rua? Bom, não é recomendado o plantio de árvores frutíferas, principalmente porque frutos grandes caem, faz sujeira, as pessoas podem tropicar, podem escorregar. Frutos, principalmente frutos grandes e carnosos, não são indicados. Tá? Manga, né, por exemplo? Manga, principalmente, jaca, abacate, essas espécies. Deixa para você, se você quer consumir uma fruta, plante dentro do seu quintal. Outra coisa, muitas vezes árvores em vias públicas, devido à grande passagem de veículos, acontece também, esse fruto pode vir a estar contaminado. Os escapamentos liberam metais inadequados que podem estar se aderindo. Então, às vezes, consumir um fruto desse pode não ser saudável. Temos a questão também da área da saúde. Muitas vezes, esses frutos, quando caem e não são recolhidos, podem estar trazendo ali mosca, mosquito palha da leishmaniose, né? Pode estar abrigando. Então, assim, frutas, existem alguns bairros, algumas regiões que tem alguns pomares, mas existe um cuidado para que esse material não se acumule, tá? E não cause sujeira ou cause escorregões, tá? E as pessoas reclamam. Todo mundo que tem uma árvore plantada, uma árvore frutífera plantada na frente de casa, às vezes liga lá no viveiro reclamando, porque as pessoas jogam pedra para tentar derrubar o fruto e quebra o vidro da casa dela. Pessoas sobem para buscar fruto e quebra galho. Então, se você quer usufruir de um fruto, plante no seu quintal, né? Deixe a via pública, né? As calçadas com espécies mais adequadas, com porte e qualidade, para que a gente precise intervir o menos possível nessa arborização. Perfeito. Para a gente encerrar mesmo, de verdade, esse pessoal ambientalista, esses grupos que saem plantando árvores pela cidade, louvável, bacana a iniciativa. Uma dúvida, o pessoal mesmo que corta ali a calçada para fazer o plantio, é permitido essa intervenção? Bom, é permitido desde que, primeiro, a prefeitura esteja ciente e de acordo, e se for de frente com um imóvel particular, ele precisa ter a anuência do proprietário do imóvel, né? As pessoas não podem sair abrindo espaços, plantando árvores, né? Por mais que as intenções sejam boas, isso gera consequências. Então, esses grupos podem sim ter o apoio da prefeitura, desde que o projeto seja previamente
submetido para análise de um corpo técnico, e eles assumam também que vão plantar e que vão cuidar dessas árvores, tá? Não adianta só ir lá e plantar e abandonar. E quando aberto um requadro num imóvel particular, obter a anuência, a autorização do dono do imóvel também. Muito bom, gente. Está aí o engenheiro agrônomo da Secretaria de Meio Ambiente, o Otton Arruda, dando uma aula aí sobre árvore, arborização e legislação inerente ao tema. Adorei o papo, viu, Otton? Obrigado, volte sempre, que esse papo rende bastante. Tinha bastante coisa para a gente falar ainda, mas vamos lá, o Otton também tem que trabalhar e almoçar, né? É isso aí.